Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Quem encontrou faz um barulho aí. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Vai mais à frente agora, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Diga assim, coroas. Versículo 10 do capítulo 4. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Posso ler mais um? Capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Senhor Deus, nós queremos, dependemos, precisamos, necessitamos do alimento que só o Senhor tem poder para trazer. O Senhor conhece cada vida que aqui está. Os meus olhos, quando se abrem aqui e olham para frente, enxergam uma multidão. O Senhor, quando olha, enxerga a individualidade de cada um. Enxerga cada um por fora, enxerga cada um por dentro. O Senhor já foi adorado hoje nessa casa, e eu sei, meu Pai, que os teus filhos que aqui estão não vão parar de adorar ao Senhor, porque de fato o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ao Deus que está assentado no trono seja o louvor, mas ao Deus que está assentado no trono também sobe a nossa oração, e nesse momento um pedido: fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O livro de Apocalipse é a revelação do Senhor que foi entregue por intermédio de João. João já era um senhor de idade, tendo João aproximadamente 95 anos de idade. João agora vai sofrer mais uma perseguição. Eu estou falando daquele João que esteve aos pés da cruz quando Jesus morreu. O João que teve do seu lado Maria Madalena e do outro lado Maria, a mãe de Jesus. Foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz e viu bem de perto o sofrimento do Senhor. Foi o discípulo que mais claramente ouviu as 7 frases que Jesus pronunciou naquela cruz. Foi o discípulo que ouviu, presenciou Jesus perdoando no último minuto da vida o ladrão que havia sido crucificado do seu lado direito. Ele viu Jesus ali. Ele viu Jesus dando o seu último suspiro. Ele viu Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. João assistiu tudo isso.
Esse João também viu Jesus ressurreto 3 dias depois de sua morte. Esse João, em João capítulo 21, também presenciou Jesus operando e resgatando um que vai ser mais companheiro dele ainda, depois daquele momento, um homem chamado Pedro. Esse João estava com Pedro subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração, quando era trazido um homem que era coxo há 40 anos, mas coxo desde o ventre da mãe. Foi esse João que presenciou e também foi participante daquele milagre em Atos capítulo 3. Primeiro milagre realizado através da igreja que o Senhor edificou sobre a terra. E esse João agora, aos 95 anos de idade, vai sofrer a perseguição de um homem chamado Domiciano. Domiciano se assenta no trono, começa a governar, e ele tinha algumas manias. Uma das manias de Domiciano era se intitular poderoso. Quando ele ia pronunciar um discurso, por exemplo, ele mesmo começava dizendo: assim diz Domiciano o poderoso, e começava a falar com as pessoas. Então ele se achava, ele se olhava no espelho e se adorava, se autoproclamava poderoso. Ele queria que as pessoas o chamassem de poderoso. E esse Domiciano, que acha que é muito poderoso, acha agora que tem o controle sobre a vida de João. Pensando ele ter o controle sobre a vida de João, vai agora enviar João para morrer na ilha chamada Patmos. Um senhor de 95 anos sendo lançado numa ilha chamada Patmos. E a história diz que as embarcações não chegavam até a praia, para na praia fazer aquele que estava sendo castigado descer do barco, não. Quando se aproximavam a certa distância, já pegavam o prisioneiro, jogavam na água, para que este, nadando, chegasse até a ilha. Então aquilo na cabeça de Domiciano, na direção de João, é uma sentença de morte. Domiciano, que se acha o poderoso, está pensando o seguinte: estou sentenciando esse tal João à morte. Chega para ele, é o fim dele, é agora que eu acabo com ele, é agora que eu destruo ele de vez, é agora que eu faço ele parar de falar nesse tal de Jesus. E Domiciano vai mandar João para a ilha de Patmos. Jogam João na água, João chega até a ilha de Patmos, a ilha onde prisioneiros eram enviados para morrer. Imagina agora um senhor de 95 anos chegando em um lugar e se deparando com ossadas de homens que foram enviados para lá antes dele, e nenhum deles sobreviveu. Ninguém conseguiu ficar para contar a história. Esse senhor de 95 anos de idade está chegando agora nesse lugar. E quem sabe em alguns momentos pela cabeça dele passou a seguinte mensagem: é aqui que a minha história acaba. Vivi muita coisa, presenciei Jesus fazer muitas coisas, falei para muita gente sobre ele, vi muita gente se converter, mas aqui a minha história acaba. Quem sabe João, quando é lançado ali, começa a pensar: eu já vivi tudo que poderia ter vivido. Já vi, já presenciei, já ouvi tudo que um servo de Deus pode ouvir, ver, presenciar. Mas para contrariar, quem sabe, um pensamento assim de João, enquanto João está no chão, na ilha de Patmos, lá vem uma voz que ele conhecia. Lá vem uma voz que era uma voz que não era estranha a ele. Lá vem a voz que diz assim: João, suba aqui. A ilha de Patmos era para prender João no chão. Aí vem Jesus e diz: suba aqui. Aquilo que era para jogar para baixo, a mesma coisa que era para jogar para baixo, Jesus chegou e usou para fazer João subir. João, suba aqui. E João agora começa a ouvir a voz do Senhor. João agora vai ter a revelação de Apocalipse. João vai ter agora a oportunidade de ver o céu pelo lado de dentro. O João, que pensava que já havia vivido tudo, agora vai ter a maior e mais extraordinária experiência da vida dele. Ele está ouvindo a voz, e a voz é como o som de muitas águas. Quando ele se vira para ver quem está falando com ele, ele cai, não suporta.
ele não suporta e cai prostrado diante daquele que com ele fala. O cabelo é como a lã branca, os olhos como chama de fogo. Tem um cinto de ouro no seu peito, os pés são como latões reluzentes. E quando ele, João, olhou, ele não suportou e caiu. E é interessante o lugar de onde Jesus se manifesta para falar com João. Quando João está observando aquele que com ele fala, João vai perceber que ele está no meio de 7 castiçais de ouro. E esses 7 castiçais de ouro representavam a igreja. Deixa eu fazer você entender isso aqui. Jesus estava no meio de 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro representam a igreja. E o que é que João está vendo? João está vendo aquilo que Jesus sempre disse. O quê? Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará no meio. E é bonito como a igreja está representada. A igreja não estava representada como uma velhinha que derrete, não. A igreja não estava representada como uma lâmpadazinha parecida com a cauda de um vagalume, não. A igreja está representada no livro de Apocalipse com 7 castiçais de ouro. Não é uma lâmpada que alguém vem e quebra ou queima, não. 7 castiçais de ouro. Não é uma vela que alguém vem e apaga, não. 7 castiçais de ouro. De modo que para João ver aquele que estava falando com ele, João teve que olhar na direção dos 7 castiçais de ouro. E o que é isso? Essa é a vontade do Senhor. Como assim? Vou lhe explicar. A vontade do Senhor é que quem está lá fora, quando deseje ver a Ele, tenha que olhar para a igreja. A vontade do Senhor é que o mundo que está lá fora, quando diga eu quero ver Jesus, tenha que olhar para os 7 castiçais de ouro, tenha que olhar para a igreja. Por quê? Porque é no meio da igreja que ele está. Eu vou dizer de novo, ele não está lá no terreiro, é no meio da igreja que ele está. Ele não está no lugar onde desce demônio, porque se ele estivesse lá, nenhum demônio desceria. Ele está, no meio da igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, Jesus está aqui. Fala para ele: nessa santa ceia nós vamos cear com ele. Ele está na casa, ele está no meio. Ei, irmão, eu vou te apresentar um Jesus que não pode ser carregado, mas um Jesus que nos carrega. Eu vou te apresentar um Jesus que não está preso na parede, já desceu da cruz faz muito tempo. Eu vou te apresentar um Jesus que não está todo ensanguentado, já verteu sangue por nós, mas hoje está revestido de glória. Desculpa, mas o Jesus que eu sirvo não está pendurado no seu crucifixo. O Jesus que eu sirvo está vivo e me segurando. João vai ver coisas poderosíssimas. E olha o que João vai dizer, versículo 6. Nos fez reis e sacerdotes. Repita comigo: reis e sacerdotes. Grava isso, vamos precisar, porque a revelação vai seguindo. Jesus vai entregar as cartas, 7 cartas a 7 igrejas. E é interessante que essas cartas têm conteúdo diferente, mas elas convergem em algumas coisas. Apesar de ser cartas dirigidas a igrejas diferentes, que representam, na verdade, tempos diferentes da igreja do Senhor sobre a terra, mensagens diferentes, de acordo com a necessidade da igreja. Mas todas essas cartas, as 7, sem exceção, termina dizendo o seguinte: ao que vencer. Ao que vencer. Eu vou usar o texto da primeira carta para exemplificar, porque a primeira carta está no capítulo 2,
E essa expressão está no versículo 7, diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quando a gente vai até o versículo 11, é uma outra carta, mas também está escrito assim, ó: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Promessa de vida eterna. Mais à frente ainda no versículo 17, a terceira carta está dizendo assim: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Se a gente for mais à frente, na quarta carta, versículo 26, está escrito assim: e ao que vencer e guardar o teu fim, as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, eu já estou na quinta carta, no versículo 5, vai dizer assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Grava isso. Segunda coisa que eu peço para você gravar. A primeira que João falou no versículo 6 do capítulo 1, que ele nos fez reis e sacerdotes. E agora aqui, na quinta carta, está escrito: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Mais à frente, versículo 12, já é a sexta carta, está escrito: ao que vencer, eu o farei coluna do templo de Deus. E a última carta, a sétima carta, lá no versículo 21, está escrito, do capítulo 3, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Grava isso. Vamos juntar agora já o que a gente gravou? Porque no primeiro capítulo, no versículo 6, está escrito que ele nos fez reis e sacerdotes. Repita comigo: reis e sacerdotes. Aí eu pedi para você gravar o que está escrito aqui na quinta carta, que está escrito que ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Sacerdote vestia veste branca. Na última carta, versículo 21, está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Só quem se assenta no trono é rei. Eu não estou entendendo, você já vai entender tudo nessa noite, porque ele fez de nós reis e sacerdotes, e nas cartas a promessa é: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Se eu for lá na frente eu vou ver 24 anciãos vestidos de branco, assentados sobre o trono, e esses 24 anciãos representam todos aqueles que foram salvos, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. É que foram estes que vencerão. Agora pega a visão: se eles venceram, você também vai vencer. Tem promessa para aquele que vai vencer. E eu vim hoje aqui pregar que não tem demônio que te impeça de vencer. Eu vim hoje pregar e te avisar que não tem vício que vai te impedir de vencer. Não tem seta do inferno que vai tirar de você a vitória. Não tem depressão que vai impedir você de vencer. Não tem síndrome do pânico que vai te impedir de vencer. Ele nos fez reis e sacerdotes, e eu estou pregando para a igreja que vai vencer. Vai vencer o medo, vai vencer a dor, vai vencer a enfermidade, vai vencer a segunda morte, vai vencer demônio, vai vencer principado, vai vencer potestade. Todos os demônios que se levantaram contra você não terão domínio sobre você. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Vou voltar para o texto, porque a revelação que ele vai entregando para João vai seguindo. No capítulo 4 ele vê o trono. João está vendo um trono, e João só está vendo esse trono porque ele passou por uma porta. E a porta pela qual João passou, ele nem precisou bater. Na porta pela qual João passou, não estava escrito assim: volta outro dia porque eu estou ocupado. Não. A porta pela qual João passou é a porta da sala do trono. E é interessante que para João, a porta da sala do trono estava aberta. A porta daquele político, bate lá, deve estar fechada, não está em período de campanha. A porta daquele amigo, quando você for procurar, quem sabe, também você encontre ela fechada.
Mas olha a revelação que João nos traz, ou que Deus nos traz através de João. Se precisar de Deus, a porta está aberta para você entrar. Se precisar falar com Ele, pode entrar, Ele já está te esperando. A porta está aberta, por ela Ele passa, e quando passa, vê um trono, e vê Ele, o Senhor, assentado no trono, e é interessante o que Ele vai ver. E Ele, como é da terra, vai usar algumas coisas, algumas referências da terra, para tentar explicar o que é que Ele está vendo no céu. Ele vai dizer que aquele que está assentado no trono, quando Ele olha, tem um aspecto do jaspe, uma pedra. E jaspe é uma pedra transparente. Repita comigo, transparente. E o que João está vendo quando o Senhor permite que João perceba que ele está parecido com a pedra jaspe? A santidade dele. O jaspe, essa pedra de jaspe quer dizer santidade, pureza, e por isso é transparente. Então quando João olha para aquele que está sentado no trono, João tem a seguinte certeza: ele é puro, ele é santo, ele é de verdade. Mas João, ainda olhando, João também vai compará-lo com uma outra pedra, sardônica. Só que a cor da sardônica é vermelha. Qual a cor? E isso representa a justiça dele, porque ele é bom, mas ele é justo. Ele é rico em misericórdia, mas ele é justo. Ele é maravilhoso, mas ele é justo. Como assim? Está escrito. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Porque Deus é justo, e cada um provará em si mesmo das obras que praticou, porque Deus é justo. Mas João, quando continua olhando para o trono, João também vê o arco celeste, e aí já na cor de uma outra pedra, uma terceira pedra que vai mencionar. E essa terceira pedra tem a cor de esmeralda, pedra verde. E essa pedra verde, essa cor verde que está ao redor do trono, representa a misericórdia e a graça dele. Por quê? Se você olhar para o preto, você se cansa. Se olhar para o laranja, você se cansa. Se olhar para o amarelo, a sua vista cansa, lacrimeja. Mas até a ciência já descobriu: se você fixar os seus olhos no verde, você não se cansa. E se não se cansa, não desiste de olhar. Isso representa a misericórdia dele. Como assim? Está cansado, meu filho? Dá uma olhada para mim, que a minha misericórdia te renova. Está exausta, minha filha? Dá uma olhada para mim, porque a minha misericórdia se renova a cada manhã sobre a sua vida. João está vendo tudo isso. E é interessante que João continua olhando, bom observador que é. E João vai ver 24 tronos ao redor do trono. 24 tronos ao redor do trono. E sobre os 24 tronos, 24 anciãos. Apóstolo, eram anjos. Impossível. Porque se estão dizendo, se o texto vai dizer que são 24 anciãos, já nos remete à idade, não é? Ancião. Anjo não tem idade. Não pode ser anjo. O texto vai dizer que eles estão com coroas na cabeça. Impossível ser anjo. Por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que anjo usa coroa. Anjo não usa coroa na cabeça. Deus não prometeu colocar coroa na cabeça de anjo. Que coisa. Deus não prometeu colocar coroa na cabeça de anjo nenhum. Agora dá uma catucada assim quem está do seu lado. Mas na sua ele prometeu. Vestidos de branco. Anjo não tem coroa na cabeça. Anjo não tem idade. Anjo não tem esse negócio aqui que ele está vendo nos 24 anciãos. Então quem é que estes são? É por isso que no versículo 6 do capítulo 1, está escrito lá que ele nos fez reis e sacerdotes. Liga os pontos agora. Se não são anjos que estão assentados sobre os 24 tronos, quem são?
me representa quem está sentado no trono lá. É a representação da igreja do Senhor. É a representação do povo dele. Que povo? O povo que teve luta, mas teve luta e venceu. Porque entenda, as promessas que ele direciona à igreja não é para quem não teve luta. Ele mesmo diz, ao que vencer. Só se vence se está numa guerra. Não é para quem não tem luta, é para quem tem luta, mas decidiu vencer. É para quem enfrenta a crise, mas enfrenta de cabeça erguida. É para quem sofre com uma enfermidade, mas não se curva para ela, enfrenta de cabeça erguida. É para quem chega num culto como esse, desempregado, mas isso não te impede de adorar a Ele. Enfrenta o desemprego de cabeça erguida, enfrenta a luta, a perseguição, a afronta, a inveja de cabeça erguida. Ao que vencer, se assentará no trono comigo. Esses 24 que estão ao redor do trono dele, assentado no trono, são estes que venceram, e ele fez se assentar com ele no trono. Tem lugar para mim, para você também. Quem quer ir para lá? Ao que vencer. Calma. Não é para quem tem vida perfeita. É ao que vencer. Calma. Não é para quem tem tudo na mão. É para o que vencer. Calma. Não é para aquele que a vida foi fácil, que recebeu tudo de mão beijada. É ao que vencer. Calma. Não está escrito aquele que nasceu na melhor família. Não. Pode ter nascido na pior, mas é para o que vencer. Calma. Não está escrito aqui que é para aquele que teve pai e mãe presente a vida toda cuidando. Não. É para o que vencer. Calma. Não é para aquele que sempre provou de facilidades. Não é para aquele que sempre teve apoio de todo mundo. Não é para aquele que sempre teve um tapinha nas costas dizendo eu acredito em você. Não é essa a característica. É ao que vencer. Isso já faz a gente entender que tem batalha, tem dia de dor, tem dificuldade, tem crise. Sabe essa crise que você teve há poucos dias, ou quem sabe chegou com ela aqui hoje? Essa crise, pensando que Deus te esqueceu, pensando que você está desamparado, olhando para si mesmo e dizendo, será que não tem mais jeito para mim? Meu Deus, o que foi que eu fiz de tão errado para estar provando de tudo isso? Calma, essa promessa é para você. Tem luta, mas a promessa para o que vencer é se assentará comigo. Levanta o seu dedo de profeta, aponta para a pessoa que está mais perto de você e diga para essa pessoa, vence de cabeça erguida. Dá uma olhadinha para os 24 anciãos. Tem lugar preparado para você. Dá seu jeito, mas vence. Se vira, mas vence. Reage, mas vence. Não desista. Suplique por força se está fraco. Se está fraco, usa esse culto para pedir força. Se está cansado, usa esse culto e pede para Ele te renovar. Só não desista. E o que é que João vai ver? Deixa eu falar do que ele está ouvindo agora. Porque onde ele está não tem silêncio. Onde Jesus levou ele, não tinha silêncio. Tinha anjo adorando o tempo todo, olhando para o trono e dizendo, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Só que tem um detalhe, pergunta para mim qual? No céu não tem dor. No céu não tem enfermidade, Bruna. No céu não tem desemprego. No céu não tem tristeza. No céu nem noite tem. Por quê? Porque o sol da justiça está lá. Então vamos lá, não tem noite, não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem inveja, não tem perseguição de trabalho, não tem desemprego,
Não tem nada disso. Aí é fácil, né? Aí os anjos estão adorando 24 horas. Você está entendendo agora porque que Jesus falou aquele negócio lá em João 4? O que Jesus falou em João 4? Que o Pai está procurando uma turma. Você está entendendo porque mesmo sendo adorado lá em cima 24 horas sem parar, o texto vai dizer que ele está procurando uma turma. Que turma? A turma que tem dívida, mas adora. A turma que vem com enfermidade para o culto, mas adora. A turma que está desempregado, mas adora. A turma que está sofrendo com inveja, mas adora. A turma que sofre dentro de casa, mas adora. A turma que não sabe como vai ser o amanhã, mas disse assim: eu vou para a casa do meu Deus, porque eu quero adorar a Ele. Que turma é essa? São os adoradores? Não são os adoradores, porque adorador tem tudo quanto é lugar, irmão. Adorador tem tudo quanto é lugar. É cantor? Não são os cantores. Quem é essa turma aqui? São os verdadeiros. Eu acho que eles vieram para esse culto hoje. Eu acho que essa turma que o Pai procura está nessa casa hoje. Por quê? Porque está na luta, mas está dando glória a Deus. Olha aí, olha. Ah, meu Pai, está passando pelo aperto, mas está dando glória a Deus. Está com um filho rebelde, mas está dando glória a Deus. Está com problema no casamento, mas está dando glória a Deus. Não sabe como vai ser o amanhã, mas sabe como está sendo agora. Eu vou adorar a Deus. Adore a Deus. Não deixa essa dor te calar, não. Adore a Ele. Não deixa esse medo te abater, não. Adore a Ele. Apóstolo, o senhor não sabe o que eu ouvi em casa da boca do meu marido. Eu não sei, não. Mas eu sei o que Jesus quer ouvir da tua boca. Isso eu sei, isso eu sei. Eu não sei o que o teu patrão falou para você essa semana naquela empresa, mas eu sei o que Jesus quer que você fale para Ele hoje. Isso eu sei, isso eu sei. E é agora, não é depois. É agora. Eu sei que Ele está procurando adorador na casa. E João continua olhando. E ele vai ver quatro seres viventes. E quando ele olha para esses quatro seres viventes, os quatro, eu já preguei sobre isso, estão ao redor do trono. E olha o aspecto. O rosto de um é parecido com um leão, o rosto do outro parecido com um bezerro. O rosto do terceiro parecido com o homem, o rosto do quarto parecido com águia. Tem um aspecto que João está comparando com coisas que ele conhece. Para explicar o que ele nunca viu, ele está tentando comparar com coisas que ele já viu, que ele conhece. É por isso que ele vai dizer: o aspecto é de leão do primeiro, o aspecto do segundo é bezerro, o aspecto do terceiro é homem, e o aspecto, o rosto, é semelhante ao da águia. Então vamos lá. O leão é o rei da selva, a águia dos ares. O homem é para dominar sobre a terra. E o bezerro, o filhote do boi, o boi é considerado o rei dos animais domésticos, porque o domesticável que tem mais força é ele. Então, peraí. Ele está vendo quatro aspectos de criaturas que são comparados a reis: o rei da selva, o rei dos animais domésticos, o homem que reina, e a águia que também reina nos ares. Só que estes quatro, que têm aspecto de reis, que estão ao redor do trono, estão olhando para aquele que está sentado no trono, e estão dizendo assim, ó: santo, santo, santo. E por quê? Porque leão, boi, homem, águia pode até ter os seus reinos, mas quem está sentado no trono é o Rei dos Reis. Você te pegou ou não? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então toda criatura tem que reconhecer que Ele é maior do que todos. E agora? E agora a gente vai mais à frente e eu volto para os 24 tronos. Porque eu tenho que insistir com isso. Porque ao redor do trono do Senhor tem 24 tronos,
com 24 anciãos, vestidos de roupa branca, com coroa sobre a sua cabeça, sacerdote e reino. Mas o texto vai mostrar que esses 24 se levantaram. Repita comigo, levantaram. Eles se levantam. Eles só têm a coroa na cabeça porque eles venceram. Porque não é o que está escrito? Ao que vencer. Não é isso? Então, se está com a coroa na cabeça é porque venceu. Se está vestido de branco, foi a promessa, ao que vencer, vestirei com vestes brancas. Então estão vestidos de branco porque venceram. Tem coroa na cabeça porque venceram. Agora olha para o teu irmão e diga assim, ó, vencedor. Fala assim, ó, é você. É você que está sendo representado ali. Mas presta atenção no que eles vão fazer. Eles se levantam do trono. E eles só estão assentados nesse trono, Maria Fernanda, porque eles venceram. Aí eles se levantam do trono, vão até o trono do Senhor, se prostram, tiram a coroa da cabeça e colocam aos pés dele. E quando isso fazem, dizem assim, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Eu não estou entendendo, você vai entender agora. Só tem coroa porque venceu. Só está de veste branca porque venceu. E só está sentado na cadeira, no trono, porque venceu. Mas quando levantam da cadeira, tira a coroa e coloca nos pés dele, eles estão dizendo o seguinte, eu só venci porque o Senhor me fez vencer. Eu só tenho porque o Senhor me fez ter. Eu só sou porque o Senhor me fez ser. Eu não estou entendendo. Pega a visão, meu irmão. Cochila no culto não. O que eles estão dizendo é o seguinte, cada vitória que eu só tive porque Jesus me fez vencer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, tá pensando que é bonzão? Bonzão é Jesus, irmão. Tá pensando que é grande? Grande é Ele. Tá pensando que sabe? Quem sabe é Ele. Tá pensando que tem? Quem tem é Ele. E sem Ele, você não é nada. Quem me fez vencer foi o Senhor. Eu só venci por causa do Senhor. Agora deixa eu inverter, eu gosto de fazer isso. Por causa do Senhor, eu venci. Por causa do Senhor, eu me assento no trono. Por causa do Senhor, estou com essas vestes brancas. Por causa do Senhor, tenho a coroa na cabeça. Mas eu saio da cadeira e coloco a coroa aos teus pés. Porque sem o Senhor, nenhuma vitória teria sentido. Estou terminando. Eu vim hoje para pregar para você que está enfrentando lutas, dificuldades, guerras, exógenas e andrógenas, externas e internas, guerras de você consigo mesmo, guerras de pessoas à sua volta se levantando contra você, guerra na saúde, guerra na finança. Eu estou dizendo para você que isso tudo faz parte de um processo. Por quê? Por causa da promessa que Ele fez. Porque não tem vitória onde não tem luta. Eu vou repetir, os inteligentes já pegaram. Não tem vitória onde não tem luta. E a promessa é, ao que vencer. Para todas as igrejas, as 7 cartas representam a igreja do Senhor sobre a terra em 7 tempos diferentes. E sabe o que eu acho lindo? Outro dia eu prego sobre isso mais a fundo. Sabe o que eu acho mais lindo? Pergunta para mim, Bruno, por quê? O quê? É que a promessa é progressiva. Irmão, isso aqui não são 7 igrejas isoladas. Representam 7 tempos da igreja do Senhor sobre a terra. Se representam 7 tempos da igreja do Senhor sobre a terra, deixa eu te dar um recado, pergunta qual? Jesus está voltando. Peraí, para você dar a glória a Deus direito. Se eu estou dizendo que representam 7 tempos diferentes, e se eu estou dizendo que Jesus está voltando, então a última carta representa a igreja desse tempo.
E olha a promessa para a igreja que representa a igreja do Senhor na terra nesse tempo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Desculpa, mas eu não tenho como não me emocionar. Por quê? Porque a vitória que Ele promete para a igreja do meu tempo é estar com Ele. A vitória que Ele promete para a igreja do meu tempo é se assentar com Ele. A maior vitória que um homem pode ter é se assentar com Ele. É o tempo mais difícil da igreja do Senhor. Por quê? Porque tempos anteriores eram perseguições externas. Hoje não é só. Hoje são pressões internas. Mas tem muita perseguição interna. É igreja se levantando contra igreja. É crente querendo matar crente. É o pior tempo da história da igreja do Senhor na terra. Porque naquele tempo, por exemplo, daqui, o problema era Domiciano. No tempo de hoje, o problema é o pastor que tem uma carteira. O problema é crente que senta muitas vezes perto de você no culto. É um querendo engolir o outro, é um querendo perseguir o outro. Mas olha o que está escrito: ao que vencer, suporta, aguenta, pede sabedoria a Deus, se mantenha firme na palavra. Por quê? Porque ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A maior vitória da igreja é se assentar com Ele. Está passando por luta, você vai vencer. A coisa está apertada, tu vai vencer. Por quê? Porque Ele não faria promessa ao que vencer se não fosse possível essa pessoa vencer. Não importa a luta que você está passando. Ei, pastor Vitor, pega essa. As 7 cartas representam 7 tempos da igreja. E em todas as cartas ele diz: ao que vencer. Ou seja, não importa a perseguição de geração em geração, toda perseguição ou toda luta que se levanta contra vocês, dá para vencer. Dá para vencer. Dá para vencer esse câncer. Dá para vencer o pecado. Dá para vencer essa mágoa. Dá para vencer essa depressão. Dá para vencer as redes sociais. Dá para vencer esse vício. Em todas as cartas tem uma promessa: ao que vencer. Tem luta, mas tem promessa de vitória. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pergunta para o teu irmão: está doendo? Agora olha aqui para mim e eu termino. Suporta de cabeça erguida. Suporta com postura. Por quê? Porque são os verdadeiros adoradores que fazem isso. Estou sofrendo, mas eu não deixo de ir para o culto adorar o meu Deus. Estou sofrendo, está difícil, mas eu vou levantar as minhas mãos, eu vou rasgar o meu coração e eu vou adorar ao meu Deus. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Tudo bem que o lugar em que João está não tem dor. O lugar em que João está não tem morte. O lugar em que João está não tem dívida, não tem agiota, né?
O lugar em que João está não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem bipolaridade, não tem síndrome do pânico, não tem dificuldade. O lugar em que João está, eu volto a dizer que nem noite tem. Mas deixa eu só te lembrar uma coisa: os 24 anciãos representam o povo que esteve na terra, que teve dor, que teve desemprego, que teve afronta, que teve perseguição, mas só estão lá porque venceram aqui. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Canta, vai. Morte, choro, tristeza e dor. De novo, mais uma vez, vai. Morte, choro, tristeza e dor. Eu sei que tem dia que você sente medo. Eu sei que tem dia que você diz assim: Senhor, me leva logo, porque eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo. Aguenta firme. Aguenta firme e aguenta adorando. Porque quando você chegar lá, você vai poder cantar um negócio como esse. Fica de pé comigo nessa noite, fica. Você vai vencer. Você vai receber a sua veste branca. Você vai se assentar com Ele no trono. Você vai estar adorando a Ele, diante do trono dele, com os querubins, com os serafins, tirando a coroa da cabeça, depositando aos pés dele, dizendo: só venci, porque o Senhor me fez vencer. Só cheguei aqui, porque o Senhor me ajudou a chegar. Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo a presença dele aqui, sabe? Ele está no meio dos castiçais de ouro.